Então tá, bom gente, bem-vindos então ao módulo, essa aqui é a sexta aula, o módulo 5. Nós vamos falar da, de hiperelasticidade agora. Henrique, o que você quer falar aí? Pode falar. Não sei se o Henrique vai falar, mas não estou ouvindo, Henrique. Ok, bom, vamos em frente. Acho que o que ele quis dizer, professora, é que tem gente que está fazendo cadeira, mas está vendo as gravações só porque não consegue assistir a aula no horário. Pois é. Paciência, não sei como é que esse pessoal vai fazer, né? Porque a lista de matrícula é uma, mas Já não está escutando. que horror. Agora acho que deu. Não sei o que é, gente. Realmente não sei. Agora foi. Não, não parece ser internet, não, mas deixa eu parar essa gravação e começar de novo aqui. Agora eu tenho um ponto para recomeçar. Bom, gente, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então nós vamos. Aqui o overview. Bom, nós vamos começar hoje, então, a terceira parte, o terceiro assunto dessa disciplina. A gente tinha visto já um pouquinho de plasticidade. Nós vimos uma introdução à viscoelasticidade linear. Né? Vocês vão começar a fazer os ensaios agora. E nós vamos aproveitar e já entrar na parte teórica aqui de hiperelasticidade. Nós não vamos ver hiperelasticidade na forma mais genérica que ela existe, nós vamos ver hiperelasticidade aplicada a elastômeros incompressíveis, a borrachas incompressíveis. Mas isso vale para uma gama razoável de materiais e eu acho que vai ser bastante útil para vocês. A gente tem, não só em hiperelasticidade, né, mas também em viscoelasticidade, a gente tem colecionado um grande número de casos na indústria, engenheiros veteranos, muitas vezes fazendo bobagens com esses materiais, porque não tem formação para entender as diferenças em que você tem que considerar quando você modela um material elástico linear, como aço, como alumínio, e quando você modela esses materiais não lineares. E aqui em hiperelasticidade não é diferente. Acontece que as borrachas, os elastômeros, normalmente são inerentemente não lineares. Você ainda vai achar alguns plásticos que se comportam quase de maneira linear, etc. Mas no caso da borracha não tem nenhuma conversa. Eles são sempre não lineares, vamos falar disso daqui a pouquinho. Então eu vou tentar mostrar um pouco isso para vocês, mas antes da gente entrar nisso, eu vou passar meio que rapidamente por um tópico que é elasticidade não linear. Esse é um assunto de pós-graduação. Eu vou dar só uma breve introdução para vocês, e eu acho que é importante dar essa introdução para vocês, porque vocês vão ver que as medidas que vocês aprenderam de tensão e deformação são apenas uma delas, uma de tensão e uma de deformação, e não são as únicas. E a maior parte
do background matemático desse assunto de elasticidade não linear, normalmente é escrito em outras medidas de extensão que vocês nunca ouviram falar. Então, nós vamos mostrar para vocês que existem várias maneiras de se medir deformação e várias maneiras de se medir tensão, além daquelas que vocês aprenderam. Mas eu não vou exigir que vocês saibam, que vocês sejam fluentes nesse assunto. Eu quero que vocês entendam que essas coisas existem e que as equações podem ser escritas nessas unidades. A gente traz, os programas de computador também tentam, sempre que possível, trazer no final, tanto a entrada quanto a saída de resultados, em tensão de engenharia e deformação de engenharia. Mas nem sempre é assim. Tem softwares que nem permitem isso. Depois nós vamos falar um pouquinho de modelos hiperelásticos e depois nós vamos falar sobre a parte de ensaios que vocês precisam fazer. Os ensaios precisam ajustar curvas. São duas coisas importantes. E depois nós vamos terminar com algumas recomendações práticas e alguns casos de estudo. Tá? Eu vou seguir basicamente esse livro, que esse aqui é o meu livro, com um ex-aluno, o Leonardo Ross, e com o diretor do Senai CETEPO, o Centro de Tecnologia de Polímeros, o Jordão Geller. Esse livro é edição esgotada, ele já tem aí uns 15 anos, um pouco mais, eu acho, 15, 16 anos que foi editado, e ele foi vendido rapidamente nos primeiros meses. Não era para ser um livro, isso era para ser um relatório de pesquisa, mas o pessoal do Senai quis transformar num livro, e isso tinha que ser feito em 15 dias. Então, tem uma série de coisas que eu não gosto nele, mas pelo menos está em português, é fácil de ler, e eu coloquei esse livro na página da disciplina para vocês baixarem, porque vocês não acharam ele mais para vender. Tá? Mas eu espero esse ano ainda começar a trabalhar na segunda edição, porque está caindo de maduro. Né? Então nós vamos seguir esse livro. Deixa eu abrir ele aqui. Vocês não vão ver, deixa eu ver onde é que está aqui, mas eu só quero ler o índice dele. Se vocês tiverem interesse, esse livro tem... vamos lá, vamos compartilhar essa tela aqui mesmo. Esse livro está aqui, ó, esse é o sumário. Eu falo um pouquinho da introdução aqui de o que é a hiperelasticidade, né? E faço esse capítulo 2, é o capítulo teórico que nós vamos ver hoje, de elasticidade não linear. Depois tem a parte 3, que fala sobre os modelos mais famosos, quer dizer, as leis de Hooke's, entre aspas, mais famosas para borrachas. Depois, o capítulo 4 é um capítulo bem facinho, que descreve os ensaios que se usam para caracterizar elastômeros, materiais hiperelásticos. O capítulo 5 é uma continuação do 4, como se prepara os dados. O 6, como se ajusta as curvas, porque vocês vão obter números que fazem o mesmo papel que os modos de elasticidade, os coeficientes de Poisson, mas eles não têm essa interpretação. São simplesmente parâmetros de equações. Né? E depois tem os 2 últimos capítulos, que são recomendações práticas e alguns exemplos. Então, deixa eu voltar para a apresentação. Tá aqui, compartilhar. Tem que dar uma travadinha aqui. Não sei o que ele está carregando. Acho que é isso. Só um minuto, gente. Não sei o que está acontecendo aqui, mas... alguma coisa sendo baixada aqui, CMA. Que coisa horrível. Vocês estão me ouvindo? Sim. Segura a onda aí, porque ele está naquele cursorzinho de estar carregando alguma coisa, rodando alguma coisa, mas não sai disso. Agora não sei se foi um bug aqui, então segura que se precisar vai entrar de novo, tá? Tá.
Não sou eu, o cachorro, tá? Tá, acho que vocês estão me ouvindo, né? Estamos. Muito bem, então vamos começar de novo aqui, deixa eu só colocar tudo no ponto, beleza, tá o livro aqui. Deixa eu compartilhar essa tela. Agora foi de primeira. Eu não sei o que aconteceu, mas olha, o meu computador é bom, então deve ser a rede mesmo. Ok, bom, deixa para lá o índice então, mas o que vocês vão ter que ler basicamente são. Era bom ler o livro todo, mas os 4 primeiros capítulos são os mais importantes, né? Os 5 primeiros capítulos. E o capítulo 2 é o capítulo que fala de elasticidade não linear, que nós vamos começar a falar hoje. Eu, na primeira ou segunda aula, falei para vocês de notação indicial. E nós vamos precisar dela agora, aqui na introdução, porque as equações que nós vamos ver são basicamente escritas em termos de notação indicial. Bom, borracha todo mundo conhece, é um materialzinho curioso, né? Então vamos falar um pouquinho de borracha antes de continuar. A borracha mais comum que existe, evidentemente, é a borracha que vem do látex, a borracha natural, mas ela não é o único tipo de borracha. Hoje a borracha é muito fabricada por maneira sintética, ainda existe muita borracha natural, mas existe muita borracha sintética também. Essas borrachas têm propriedades especiais, elas têm que resistir a solventes, têm que resistir a temperaturas, enfim. E se vocês derem uma olhada no carro de vocês ou na moto, vocês vão achar alguns componentes de borracha, né? E a borracha é talvez o exemplo mais primal de material hiperelástico. E por material hiperelástico aqui, a gente vai querer dizer o seguinte, é um material cuja relação constitutiva vem de uma forma de energia de deformação. A gente consegue escrever uma forma de energia armazenada por esse material e usar isso para relacionar a tensão com deformação do mesmo jeito que a lei de Hooke faz. Na verdade, a lei de Hooke, quer dizer, elasticidade, é um caso particular de hiperelasticidade. A diferença é que, por nós não estamos aqui, nesse momento, preocupados com mecanismos internos de consumo de energia absorvida durante o processo de deformação, essa forma de escrever as relações constitutivas, usando a hiperelasticidade, é particularmente útil para nós. Bom, a borracha ela é um material moldável. Vocês sabem que a borracha natural, por exemplo, o látex, ele é como se fosse uma massa. Você pode injetar aquilo, você pode prensar aquilo, e aí você vulcaniza, você adiciona enxofre, temperatura, aquilo provoca uma série de ligações covalentes, ali, ligações químicas, que fazem com que o material não se deforme mais como uma massa, como uma pasta. Ela adquire a forma e mantém a forma, que é justamente por causa desse processo de vulcanização. Então, é um material moldável. A gente está normalmente associado, quando se usa borracha, a grandes deformações e grandes deslocamentos, né? Todo mundo que já esticou uma borracha dessa de dinheiro, que você chama aqui de atílio, né? Já sabe do que eu estou falando. Aquele negócio da hipótese de pequenos deslocamentos morreu. A gente pode até falar em pequenos deslocamentos lá em viscoelasticidade, mas em hiperelasticidade é praticamente impossível. Qualquer que seja, por menor que seja a carga, nós já temos deslocamento muito significativo e deformação muito significativa. Ou seja, não dá mais para confundir o desenho da peça que vocês têm deformada com a indeformada, que nem a gente fazia lá em elasticidade. A gente ia fazer uma análise de tensões, fazia um corte na peça, mas o desenho da peça cortada era igual ao dela indeformado, porque a gente assume que os deslocamentos são muito pequenos, não era isso? Então, aqui nós vamos prestar sempre atenção nisso, e vai ser um dos principais pontos, que nós não podemos mais falar em pequenos deslocamentos e nem em pequenas deformações. Tá? Então, é justamente o fato da borracha ter grandes deslocamentos, grandes deformações, que dá a ela essa flexibilidade que a gente procura às vezes. Ninguém usa uma peça de borracha quando está preocupado com rigidez. A gente normalmente está preocupado com, ao contrário, em ter flexibilidade. A gente não quer rigidez alta, a gente quer flexibilidade alta.
ou seja, rigidez baixa. Isso está associado a uma série de coisas. A gente pode querer que a borracha faça o papel de uma mola, onde o deslocamento é muito grande. A gente pode estar querendo fazer com que uma vedação seja muito bem feita, seja respeitada, e aí a gente tem o problema da borracha estar aplicando permanentemente pressão, né? Então, existe uma série de razões que justificam o uso da borracha justamente porque ele experimenta grandes deslocamentos, grandes deformações, mas não está escrito aqui ainda, mas está no nome, é hiperelástico. Ou seja, nós queremos retirar a carga, queremos que o componente retorne à sua configuração original. Então, a gente não quer que haja nenhum tipo de deformação permanente. Então, borracha acaba sendo um exemplo primal de material hiperelástico, e é por isso que a gente costuma falar de elastômero, de borracha nesse assunto, mas repito mais uma vez, existem vários materiais que não são quimicamente borrachas, que se comportam de maneira hiperelástica. Então, eu prefiro falar em hiperelasticidade do que só borracha, né? E como eu mencionei antes, vocês vão encontrar peça de borracha em tudo que está ao redor de vocês, na vida de vocês aí, mas, ao contrário dos metais e de alguns outros materiais comuns em engenharia, o problema da borracha, e de todos os polímeros de uma maneira geral, é que ele é extremamente dependente da composição química exata. Eles costumam mudar muito de humor com a temperatura, com a umidade, né? Quando eles estão comprimidos, enfim, são quase humanos, né? Mas uma coisa que eu gosto de dizer é que a borracha, e os plásticos em geral, né? Os polímeros em geral, muitas vezes você varia aí 2 ou 3% na composição química e o comportamento já muda muito mais do que isso. Num aço, você muda 2 ou 3, você põe um pouquinho de manganês, um pouquinho de níquel, mas o comportamento básico não vai mudar muito. O modo de elasticidade vai permanecer o mesmo, vocês já sabem disso. Na borracha não é assim. Você mexeu um pouquinho mais nisso, mudou um pouquinho a vulcanização e o comportamento dela já vai mudar violentamente. Então, atenção para isso, tá? E o que nós queremos dizer com não linearidade? Quando a gente trabalha com problema linear, a soma das respostas de um problema a duas causas diferentes é igual à soma, é igual ao resultado desse problema quando essas duas causas atuam ao mesmo tempo. Então, se eu tenho uma carga A e uma carga B, num problema linear eu posso pegar o deslocamento sobre a carga A e o deslocamento da estrutura sobre a carga B e somar e dar a mesma coisa que se eu tivesse os dois deslocamentos, as duas cargas aplicadas ao mesmo tempo na estrutura. O mesmo vale para tensão e para deformação. Agora não é mais igual, nós temos aqui o sinal de desigualdade. Então, quando vocês tiverem uma tensão de 10 e uma deformação de 1, vocês não vão mais poder usar o raciocínio de que se a tensão for de 20, então a deformação vai ser de 2. A regra de 3 não vale mais. Então, quando eu tiver com o dobro do carregamento, eu não vou ter o dobro do deslocamento e o dobro da tensão. Eu vou ter um valor diferente. Vai depender da não linearidade. E isso que vocês estão vendo aqui é essencialmente a definição de não linearidade, né? E essa não linearidade faz com que as equações fiquem bem mais complicadas que aquelas que vocês viram em elasticidade, regidas pela lei de Hooke. E, portanto, o número de soluções analíticas que vocês têm para problemas com relações construtivas desse tipo é ridiculamente pequeno. Não dá para resolver analiticamente essas equações diferenciais porque elas ficam muito complicadas. Então, se existe um lugar onde as soluções numéricas são muito bem-vindas, são a solução de problemas, a simulação de problemas envolvendo materiais não lineares, como a borracha. Então, na maior parte das vezes, vocês vão estar indo para software. E aqui que está o perigo. Eu diria que a maior parte das pessoas que simula borracha e também plástico, né, polímero de uma maneira geral, num computador, usando um software comercial, não tem informação para isso. O pessoal vai para a internet, assiste um videozinho, lê o manual e faz alguma coisa. Isso é extremamente perigoso. É extremamente perigoso e não tem nada a ver com o que se faz na análise linear. Você pode até fazer algumas coisas assim na análise linear e a consequência não vai ser muito séria. Mas em não linear, você pode ser levado para um negócio completamente errado. Isso aqui, muitas vezes, custa vidas, já custou vidas do passado. Tem N exemplos aí na literatura. Muito bem.
Aqui tem dois exemplos bem simples, já um pouco antigos. Isso aqui, esse da esquerda aqui é um anel de borracha que representa, na verdade, que nós estamos modelando um corte. São duas peças, essa peça aqui torta de cima e essa peça plana de baixo, que se aproximam e fecham esse anel aqui cilíndrico, que é um selo, né, para vedação. E através da distribuição de pressões aqui dá para estudar qual é o aperto que ela está conseguindo produzir. Isso ajuda vocês a saberem se vai haver algum tipo de vazamento ou não, se a vedação vai ser suficiente ou não. Aqui vocês estão vendo a velha coifa que vai em volta da junta homocinética dos carros, numa posição de extensão máxima. O problema não só tem grandes deslocamentos, mas vocês estão vendo aqui também que há contato da peça com ela mesma. Então nós temos aqui pelo menos dois tipos de nonlinearidades, né? Três: nonlinearidade geométrica, porque é grandes deslocamentos; nonlinearidade material, porque é uma borracha; e contato, que é outro tipo de nonlinearidade. Aqui vocês têm um caso interessante que eu gosto de mostrar. Isso aqui é uma espécie de luva de borracha. Aqui no cilindro externo, ela está presa, está em uma abraçadeira, ela não pode se mover. E o miolo dela aqui é oco, encaixado num eixo que entra ali para dentro, como vocês estão vendo. Esse é um caso interessante, porque no feedback prático do uso dessa peça aqui, ela apresentava falhas em 5 pontos ao redor aqui da bucha. É uma falha por fadiga, tá? E quando se fazia a simulação, meio mal feita, se percebia o seguinte: pô, não pode ser nódulos de dobra, porque tem 7 ou 8 nódulos. Deixa eu ver se consigo contar aqui, ó. 3, 6, 8, né? E o que acontece? Esse é um caso complicadíssimo, porque é uma flambagem com material não linear. Ela flamba, ó, em 7 nós, e se o eixo continua entrando, ela flamba de novo para 5 nós, vocês estão vendo? Então, quando se fazia um pequeno experimento, uma simulação, se via esse primeiro modo de flambagem, que não batia com o que está acontecendo na prática. Na prática, o que acontecia é que o pessoal via esses 6 pontos, 5 pontos em vermelho aqui, eram os pontos em que estava havendo um problema de fadiga. Deixa eu ver se eu acertei as posições ali, né? Então, só uma simulação correta desse problema permitiu descobrir o que estava acontecendo. Aqui tem um mecanismo de prender coisas com uma cabecinha aqui de borracha também, e assim vai. Mas, enfim, é como a gente sempre diz, vocês vão toda hora tirar uma figura bonita do computador, e quando trabalhar com borracha, mais ainda. Mas vamos aos detalhes dos problemas não lineares. Vocês têm, basicamente, para nosso interesse aqui, já que nós vamos falar de contato, 2 tipos de não linearidades. A não linearidade geométrica, porque os deslocamentos vão ser grandes agora, eu não posso mais confundir a configuração deformada e indeformada, e vocês vão ter uma não linearidade material também, que eu vou falar a seguir. A geométrica, vocês conhecem bem. Toda vez que os deslocamentos da estrutura forem da ordem de grandeza aí das dimensões da própria estrutura, você já não tem mais como confundir. Aqui eu desenhei a linha de centro da parte cilíndrica e da parte chata. Não dá mais para desenhar, se isso aqui estivesse em 1 para 1, confundir a configuração deformada e indeformada aqui. Isso fica patente quando você faz a curva força-deslocamento. Na curva força-deslocamento fica óbvio que você tem uma reta quando eu tenho linearidade geométrica. Eu duplico a força, dá o dobro do deslocamento. É a retinha azul. Mas quando vocês entram no regime de grandes deslocamentos, normalmente essa reta desaparece. Você passa a ter uma curva, e aí é lógico que se eu duplicar a força, eu não vou ter o dobro do deslocamento. Nesse exemplo eu vou ter mais do que o dobro, porque a gente tem uma não linearidade devido aos grandes deslocamentos. A outra não linearidade que nós vamos nos preocupar aqui é, em parte, já estudada nesse grupo. É a não linearidade material. Quando o material tem um comportamento não linear. A tensão e a deformação eram proporcionais na lei de Hooke. Em viscoelasticidade, elas não são mais. Em plasticidade, elas não são mais também. Se eu duplicar a tensão aqui, eu não vou obter o dobro da deformação, porque já teve plasticidade e outras coisas. Na visco acontecia a mesma coisa. A gente tinha aí o problema da relaxação e da fluência, quer dizer, o tempo aparecia na jogada. E agora nós temos o outro tipo de não linearidade, que é a hiperelasticidade. É uma não linearidade material, e eu vou tentar mostrar para vocês qual é a essência dessa não linearidade na aula de hoje. A maneira mais
simples e direta de se obter, e eu vou poupar os detalhes para vocês da teoria de elasticidade não linear, mas a maneira mais simples de relacionar, de escrever uma relação constitutiva, é através de uma energia de deformação interna, W. Isso é o antigo U que se usava lá em mecânica dos sólidos. É a energia que o material absorve quando se deforma, você tira a carga, essa energia devolve o corpo para a configuração original. Se eu tiver uma expressão fechada para isso aqui, se tiver um valor, uma equação para regir esse W, ela obviamente pode ser escrita em termos de tensão ou deformação, ou ambos. Vamos supor que ela esteja escrita em termos de deformação, em termos das deformações epsilon e j. E as deformações têm os seus invariantes, que é um tensor, né? Eu posso escrever em função desses invariantes de deformação, I1, I2, I3, né? Que são aqueles números que não mudam num tensor, não importa qual o sistema de coordenadas que cada um esteja usando. Então eu posso derivar esse W em relação a essas deformações. E essa derivada me dá as expressões para tensão. Então a ideia simples é essa. Eu só preciso achar um W adequado. Aí eu derivo em relação às deformações e tenho as tensões. As expressões que vão resultar daí são exatamente as relações constitutivas que nós estamos procurando. Nós queremos uma expressão dessas aqui para cada uma das tensões epsilon e j. Agora vejam o seguinte, essa relação de tensão e deformação, ela não é mais linear, mas não quer dizer que não seja elástica. Lá em plasticidade ela deixava de ser elástica. Em viscoelasticidade também. Mas aqui ela continua sendo elástica. O que significa dizer que essa energia que é absorvida pela minha peça quando ela se deforma, ela é mantida constante. Não se perde nada dessa energia durante o processo de deformação. E pelo fato de não se perder, quando eu retirar as cargas, a nossa peça vai retornar para a configuração original. Não vai ter aquela história de deformação permanente. Você até pode ter um problema que envolve hiperelasticidade, com viscoelasticidade, até com uma certa plasticidade, mas aí é um fenômeno muito mais complicado. Nós estamos estudando só a parte hiperelástica aqui agora. Então, essa equação aqui é a forma mais geral de se relacionar tensão com deformação. Dá para escrever um monte de relações constitutivas dessa maneira, inclusive, olha a própria lei de Hooke. A diferença é que agora nós vamos ter uma forma muito particular de energia de deformação aqui, que se adequa bem a esses materiais malucos. E normalmente nós vamos ter grandes deslocamentos e grandes deformações. Então aquele papo furado lá de pequenas deformações, pequenos deslocamentos, acabou. E isso vai trazer uma consequência grave para nós. Então, antes de mostrar qual é essa consequência, eu devia talvez ter começado a aula de hoje mostrando isso. Vocês estão bastante acostumados a ver um diagrama tensão-deformação de aço ou alumínio como esse que está ilustrado aqui. A parte linear, nós trabalhamos até aqui só até a tensão do escoamento. Tudo aqui é linear, tudo aqui é lei de Hooke, não tem problema nenhum. Se ultrapassar o escoamento, aí entra a plasticidade. Mas se eu estiver falando só em problemas elásticos, eu tenho que trabalhar só com uma relação linear e proporcional. Todas as tensões são proporcionais a todas as deformações. Aqui é o caso 1B, mas quando vocês pegam o caso tridimensional da lei de Hooke, também há uma proporcionalidade. Agora, se vocês fizerem um ensaio de um corpo de prova de borracha, já começa pelo seguinte, quando eu saio do zero aqui, faço o ensaio, vou subindo até arrebentar, vocês não vão achar reta em lugar nenhum, como acontece aqui no regime linear de um material tipo metal. O que era essa inclinação aqui lá no ensaio de um metal? Era o modo de elasticidade. Se o modo de elasticidade pode ser definido como a derivada da tensão em relação à deformação, ou de uma tensão em relação à deformação, vocês estão vendo o seguinte, ó, eu tenho um modo de elasticidade aqui, quando eu tiver um ponto da minha peça com essa deformação aqui, eu tenho outro modo de elasticidade, e quando eu tiver com uma deformação mais alta aqui, eu vou estar com outro modo de elasticidade ainda. Ou seja, cada ponto da tua peça está num estado de deformação. Cada ponto da tua peça tem um modo de elasticidade diferente. É aqui que está a complicação. Não existe um único E para você usar em borracha. É errado você falar em modo de elasticidade. E isso aqui é um problema, porque você pega certos livros e vocês vão lá no apêndice procurar modo de elasticidade. Tem lá aço isso, aço aquilo, aço inox, níquel, latão, alumínio.
E vai ter um plástico, vai ter uma fibra de carbono e é provável que tenha uma borracha também. Quando isso acontece, normalmente eles estão se referindo ao modo de elasticidade inicial, para pequenas deformações, muito pequenas mesmo. Mas ninguém usa borracha para muito pequenas deformações. Então, eu já vi gente, profissionais, pegando esse valor de modo de elasticidade, jogando dentro do Abacus, dentro do ANSYS, dentro do Hyperworks e analisando a peça de borracha como se ela fosse de aço. Isso é completamente errado, não façam isso. Ok? Agora vocês estão vendo que essa curva entre tensão e deformação não é mais uma reta, é por isso que nós não temos um único modo de elasticidade. Nós precisamos de uma outra forma de relacionar tensão com deformação, que não a lei de Hooke. Isso aqui não vale para borracha. E para piorar, se eu fizesse um ensaio de compressão, aqui no metal a gente ia ter um espelho desse gráfico aqui. O modo de elasticidade na compressão aqui é o mesmo que da tração. Se eu fizer um ensaio de compressão na borracha, a forma da curva não é mais esse S característico. Ela passa a ser aqui um comportamento quase hiperbólico, que ela acelera a direção ao infinito lá, e não tem essa inflexão que nós temos aqui no meio. Ou seja, embora a equação, nós vamos ver daqui a pouco, que governe tanto a compressão como a tração seja a mesma, é só o sinal da tensão que está diminuindo, a forma da curva é diferente na tração e na compressão. E é por essa razão, pessoal, que a gente precisa estudar a hiperelasticidade. É por essa razão que eu preciso fazer ensaios e achar um jeito de colocar essa curva desse material para dentro do software de simulação para então poder simular a peça. O nosso problema mais à frente vai estar em qual é a cara desse W. Já vamos chegar lá. Então, nós não temos outro jeito a não ser utilizar ou escolher um W. Esses Ws aqui, essas energias de deformação, ou potenciais de deformação, tem vários nomes, são modelos propostos na literatura. A gente não se preocupava com isso em materiais convencionais, porque só existia um modelo, que era a lei de Hooke. Não existia outro modelo, mas é um modelo. Mas ele nem falava nisso, porque era a única que a gente conhecia. Só tinha uma equação, e eu preciso de um certo número de ensaios para obter essas propriedades, essas constantes que são usadas nesse modelo chamado lei de Hooke. Agora, eu não tenho mais um modelo, eu tenho que primeiro escolher o modelo, para depois fazer os ensaios que vão determinar essas propriedades. E agora elas vão ter um significado físico e claro, como o modo de velocidade tinha. Então, em materiais convencionais, como os metálicos, eu não escolhia um modelo de material, um modelo constitutivo. Eu usava a lei de Hooke e acabou, que era linear. Na plasticidade já complicava. Mas na borracha, não tem choro. Mesmo com pequenas cargas, pequenos deslocamentos, eu tenho que escolher um modelo que vai determinar qual é a cara dessa energia de deformação W aqui. Bom, existem outras coisas que nós não vamos nos preocupar. Por exemplo, quando eu carrego a borracha e descarrego, ela não volta pela curva preta. Ela volta aqui por baixo. E essa área aqui dentro é uma esterese, é uma perda de calor, enfim. Nós não vamos estudar esse tipo de efeito aqui, mas fiquem sabendo que eles existem. Tá? Eu vou falar disso no final desse módulo, daqui a uma aula ou duas, mas nós não vamos explorar esse curso porque é um curso de graduação introdutório, mas fiquem sabendo que existe. Muito bem. Agora nós temos que começar a falar do assunto chato, que é elasticidade não linear. Estou dizendo revisão aqui, mas é uma sacanagem, né? Porque tem que tirar esse re aqui. Vocês estão vendo provavelmente pela primeira vez isso. Acho que a maior parte de vocês, tirando aí talvez o Eduardo. Eu vou falar aqui de algumas equações chatas e complicadas. E como eu disse, eu não quero que vocês sejam fluentes nisso, mas eu quero que vocês tenham uma ideia muito clara da figura geral aqui do assunto. Quando a gente trabalha com grandes deslocamentos e grandes deformações, a gente desenha a nossa peça normalmente em duas configurações, como se chama. A configuração inicial, ou indeformada, ou inicial ou indeformada. E desenha ela depois que se deformou. E a gente chama isso aqui de configuração instantânea ou configuração deformada. Eu estou botando um sobreíndice 0 aqui para determinar o que é inicial
e que é final, se vocês preferirem, podemos chamar assim. Então eu tenho aqui a minha batata antes de se deformar, podia ser antes de aplicar a carga e depois de eu aplicar a carga. Mas não é só isso, tá? Porque essa passagem daqui para cá pode ser um incremento de carga, um pedacinho de carga. Então o C0 aqui é às vezes chamada de configuração de referência, porque ela é a última configuração que eu conheço. Eu sei tudo aqui. Eu sei a posição dela, eu sei o volume, eu sei onde estão os pontos, eu sei o desenho, eu sei tudo. Essa configuração de referência, repito, pode ser a configuração inicial com a peça sem carga nenhuma, indeformada. Mas pode ser a última configuração deformada que eu conheço, tá bom? E eu quero sair dela e ir à configuração atual. Vou aplicar carga, ou toda, ou mais um pouquinho de carga, e ela vai se deformar mais um pouco. Então é evidente que todos os pontos que estavam aqui, num ponto P0, na configuração de referência, vieram parar aqui numa posição P, na configuração instantânea, ou na configuração deformada. E como os pontos não andam todos a mesma coisa, a forma e as dimensões dessa batata V, na configuração deformada, é diferente da indeformada. Se existir uma maneira da gente descrever matematicamente um processo que pega qualquer ponto aqui em V0 e transforma em V, a gente tem o nosso processo que simula a deformação da peça perfeitamente descrito. E aí a gente pode brincar à vontade com ele. No entanto, vocês precisam entender que existem duas maneiras de fazer isso. Em alguns problemas, como sólidos, a gente normalmente conhece a configuração de referência, essa configuração indeformada, que tem coordenadas x maiúsculo. Eu tenho o desenho da peça, ou eu tenho a última medição, enfim, eu tenho tudo na configuração x0. Então, eu posso determinar a configuração final, x, através de uma transformação matemática baseado no que eu conheço na configuração indeformada, aquilo que eu estou em termos das coordenadas da configuração indeformada. Quando você faz o desenho lá, eu vou usar esse sistema de coordenadas aqui, x1, x2, e você diz que a função f é a derivada de alguma coisa aqui em relação a x1, é porque você conhece x1. Como é que eu vou derivar em relação a x1, x grandão, se eu não conheço? É exatamente isso que nós fazemos no que nós chamamos de configuração lagrangiana. Eu escrevo tudo o que está acontecendo agora em função da última configuração conhecida, em função da configuração de referência. Mas isso não é a única maneira de fazer isso. Eu posso escrever isso com uma formulação chamada euleriana. Na configuração euleriana, a gente senta nesse ponto P aqui e anda com ele durante o processo de deformação. Então, a minha configuração de referência que eu uso é a atual. E isso é bastante útil em problemas em que há muito fluxo de material, como, por exemplo, em fluidos e gases. Em mecânica dos fluidos é mais comum usar uma formulação euleriana, porque você senta na partícula de fluido e vai com ela. Aí vai mudando velocidade, direção, densidade, sei lá eu, mas você está na configuração atual. De qualquer forma, nenhuma das duas está mais certa ou errada. As duas possibilidades existem. Uma, inclusive, pode ser convertida na outra. Nós vamos normalmente usar a configuração lagrangiana, mas eu vou falar aqui também que existem as configurações chamadas eulerianas. Em problemas como conformação de metais, por exemplo, a gente tem grandes deformações, ou em problemas que têm velocidade muito alta, isso aqui passa a ser útil de novo. Então, a descrição de um movimento, nós estamos chamando de key. É esse mapeamento que mapeia a configuração indeformada na nova configuração, ou configuração instantânea, que é a configuração deformada. Tá claro, gente? Muito bem. Como que eu meço deformação? Não confundam deformação com deslocamento. Deslocamento é aquele vetor U, medido em milímetros, metros, quilômetros, está ele aqui, ó. É o vetor posição final, que é x, menos o vetor posição inicial, que é x. Isso aqui é campo de deslocamento. Se eu tenho isso e tenho isso, eu consigo calcular o deslocamento de todos os pontos da minha peça.
E é bom que seja assim, porque daqui a pouco não sai derivando deslocamento e eu preciso conhecer essas expressões. Mas vejam que ela é a distância final da posição inicial. Se esse ponto pode ter saído daqui, dado a volta na quadra, passeado para lá e chegado aqui de novo. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou assumindo que o que acontece aqui na configuração final independe da trajetória que minha peça fez para chegar nela. O que importa é que esse ponto se deslocou uma linha reta. Saiu daqui de P0 e chegou em P. Então, deslocamento vocês conhecem. É o mesmo deslocamento da mecânica de sólidos 1, de elementos finitos. Mas nós precisamos calcular a deformação. Porque o deslocamento é uma medida de um ponto. É global, depende da peça. Enquanto quando eu meço deformação, a gente tem uma ideia um pouco mais completa do que está acontecendo. Porque as deformações permitem que a gente enxergue qual é a mudança de forma e de volume que está acontecendo na peça. E não apenas a tração dela. Então, a gente usa medidas métricas que permitam que a gente meça a deformação. Infelizmente, alguém deve ter falado para vocês que deformação, uma deformação, vou colocar sem índice aqui, é ΔL sobre L. Isso aqui é uma sacanagem, porque para isso valer, eu tenho que pegar uma fibra aqui, ó, que tem comprimentozinho L na configuração inicial e veio parar aqui na configuração deformada, ver a diferença de comprimento das duas, do dx para o dx, que é o ΔL, e divido pelo L. Se eu fizer isso numa fibra infinitesimal de material, isso vai dar certo. Mas essa fibra também muda de orientação. Então, só isso aqui não serve para muita coisa. E no sentido macroscópico, menos ainda. Você já sabe que deformação tem uma expressão mais complicadinha. Lá na análise linear, o εxx, por exemplo, era a derivada do U, que é o deslocamento da direção x, em relação ao eixo x. Agora eu já tenho dois sistemas de coordenadas, x e x. Começou a complicar. E tem mais termos aqui, não tem mais pequenas deformações e nem pequenos deslocamentos. Então, quais são as maneiras que nós temos de estudar deformação? Uma das formas mais simples é definir o que chama de gradiente de deformação. Isso é uma confusão, porque deveria chamar isso aqui de... deveria chamar de outra coisa, mas eu ia falar gradiente de deslocamento, poderia até ser. O que se faz nesse tensor? Isso aqui é um tensor de segunda ordem. No caso 3D, 3 linhas e 3 colunas, que nem deformação tinha lá em mecânica dos sólidos. Né? Nós tínhamos o tensor epsilon, 3x3 ou 2x2. Aqui o F vai ser 3x3 também, ou 2x2. E ele é obtido aplicando o gradiente sobre a posição final do corpo. Então, vejam que com essa expressão aqui, eu consigo calcular qualquer coisa. Se o U é igual à posição final menos a posição inicial, é evidente que eu consigo calcular a posição final fazendo o deslocamento mais a posição inicial. Né? É evidente. Eu pego esse x aqui, esse U, eu tenho x, está aqui desenhado. Então, se eu conhecer essa posição final, eu diferencio ela em relação à posição inicial, e isso me dá um gradiente de deformação, esse tensor F. E o engraçado é o seguinte, se vocês pegarem como é que chamava aquilo? O determinante desse tensor F é uma razão entre os volumes final e inicial. Está escrito aqui, ó, F, determinante de F, que nós vamos chamar de jacobiano. Porque ele é o jacobiano de uma transformação, dessa transformação aqui. Estudando o jacobiano, você sabe se uma transformação é possível ou não é. Se ela é inversível, aqui ela tem que ser inversível, tem que passar de aqui para aqui na menos 1. Então eu vou chamar de J o determinante desse tensor de deformações novo aqui, nós estamos chamando de gradiente de deformação. E ele nós estamos mostrando aqui, o volume inicial dividido pelo volume final. Olhando para essa expressão aqui, que deve estar nos próximos slides,
fica óbvio para nós o seguinte: quanto é que vale esse jacobiano se a minha peça não muda de volume durante a deformação? 1, né? O volume inicial é igual ao final. Que está na forma diferencial, essa equaçãozinha, né? Aqui eu botei na forma de volume mesmo. O que significa, abram o microfone e digam, o que significa um processo de deformação onde esse J vale 0? Oi? Real incompressível? Não, porque você tem um sumidouro aqui, você tem um volume inicial de material nulo, eu estou criando o material. Porque o volume final, se o volume final não é 0, a maneira do J ser 0 é o volume inicial. Então como é que eu posso ter um volume inicial nulo e ter um volume final não nulo? Eu estou criando o material. Está entendendo? E isso fere uma lei que vocês aprenderam lá na física ou na termodinâmica, que é a lei da continuidade. Aqui nós não temos transformação. Oi? Não poderia estar mudando só a densidade? Mas eu não posso ter densidade 0, concorda? Sim. Eu estou falando do jacobiano ser igual a 0. Estou falando dele ser pequeno. Para ele ser 0, o volume inicial tem que ser 0. Ou o volume final tem que ser infinito. Então, eu estou criando material. É uma fonte de material. Não existe isso na prática. Quer dizer, pode até existir, mas aqui nós estamos considerando que não há criação de material. E ele também não pode ser negativo. O que seria um troço negativo? Estou sumindo com o material, estou tendo volume negativo. Então, esse jacobiano, acostume-se com ele já. O que nós chamamos de jacobiano, letra J, é o determinante desse tensor gradiente de deformações, que é uma forma de se medir deformações. É uma forma de medir deformações. Agora, tem uma série de desvantagens. Eu achei que estava mais explicado isso aqui, mas eu vou passar rapidamente aqui, então. No livro eu explico isso direitinho. Se vocês forem colocar aqui os 9 números do F, F1, F12, F13, ou FXX, FXY, como vocês quiserem, veja que isso aqui é uma analogia a esse epsilon. É uma opção que vocês têm. Se eu não quiser usar epsilon e J, eu poderia usar F e J, porque é uma outra medida de deformação. Nós já vamos falar do nosso epsilon daqui a pouco. Só que ele tem uma grande desvantagem. Esse tensor é não simétrico. E sabe como é que é engenheiro, né? A gente quer tudo simétrico, tudo retinho, tudo paralelo, tudo 90 graus. Essa falta de simetria, na verdade, traz alguns problemas. Vejam que vocês se acostumaram a trabalhar com o tensor de deformação infinitesimal, ele é simétrico. Então, lá na mecânica dos sólidos 1, o gama 1,2 era igual a gama 2,1. Aqui eu não posso mais usar isso, vai complicar minha vida. Aí o pessoal falou, tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar o tensor gradiente de deformação pelo transposto dele, porque toda vez que eu pego uma matriz e multiplico pela sua transposta, eu tenho um tensor simétrico. Está errado. Beleza, resolvi o problema. Só que vocês se acostumaram com uma outra coisa. Quando as deformações eram 0, quer dizer que o teu corpo não mudava de volume nem de tamanho. Não é verdade? Esse tensor C que inventaram aqui, que pegando a transposta do gradiente de deformação e multiplicando por ele mesmo, resolveu o problema da simetria, ele ficou simétrico. Então eu preciso guardar só 6 propriedades aqui, 6 números. Mas, quando o corpo não se deforma nada, ele só translada de corpo rígido, esses Cs e Js aqui, toda deformação, não dão 0. Fica chato. Não tem nenhum problema nisso, gente. Mas a minha deformação não é mais 0 quando o meu corpo se move. O movimento de corpo rígido não produz deformação. É só translação e rotação. As dimensões e as formas permanecem as mesmas. Então tem que dar deformação 0. A nossa deformação é infinitesimal. Mas o tensor de Cauchy-Green à direita, Uma outra alternativa é esse aqui, o Cauchy-Green à esquerda.
Esse aqui normalmente é uma formulação usada em formulações lagrangianas. A gente escreve normalmente isso aqui em função do xão, que é a configuração indeformada, que eu conheço. E esse aqui normalmente se escreve em função do xzinho, que é a configuração atual, que eu posso estar querendo calcular. Mas os dois são equivalentes, os dois são simétricos, mas os dois têm esse problema. Quando o corpo não sofre, só sofre deslocamento de corpo rígido, eles não são zero. Então, o pessoal fez o seguinte: se você subtrair a matriz de identidade do tensor de Cauchy-Green, quando tiver um deslocamento de corpo rígido, ele fica zero. E aí o pessoal chamou isso aqui de tensor de deformação de Green. E ele depende, assim como o Czão, ele é escrito normalmente em função da configuração indeformada. Portanto, é uma formulação euleriana. Se eu fizer a mesma coisa com o tensor B, tem o tensor de Almanzi, que é normalmente escrito em função da configuração atual. Então, em problemas envolvendo fluidos ou grandes deformações, grandes fluxos de material, normalmente se usa esse aqui. Mas em problemas normalmente de sólidos, como é o nosso caso, é mais comum se usar esse tensor. Agora, vejam que eu não falei das deformações que vocês aprenderam na graduação ainda, quer dizer, indiretamente falei. Nós temos aqui 5 maneiras distintas de medir deformação, não deslocamento, hein? Deformação. Isso aqui tudo pode ser escrito em função dos U's. Eu só não botei aqui por simplicidade. No livro vocês vão achar essas expressões. Então vejam que eu posso calcular a deformação de 5 formas diferentes, além daquela que vocês aprenderam em mecânica dos sólidos. E que forma é aquela? Aquela deformação que vocês aprenderam, que é epsilon e j, é a derivada do UI em relação ao J mais a derivada do U na direção J em relação ao Xão. E isso aqui a gente chamava de tensor de deformação infinitesimal. Ele não devia acabar aqui. Ele deveria continuar tendo derivadas de outras ordens dos Is, ou melhor, multiplicações de derivadas dos U's. Temos de segunda ordem, derivadas segundas. O que acontece, pessoal, e devem ter falado isso para vocês lá em algum lugar na graduação, vocês estão na graduação, lá em Sólidos 1, é que quando as deformações são pequenas, onde é que está minha caneta? Esses termos aqui são desprezáveis. Então, normalmente, quando a estrutura sofre pequenos deslocamentos, ela tem associada a ela pequenas deformações também. E aí a gente jogava isso aqui fora. E essa letra epsilon a gente usa para determinar, para se referenciar a essa medida de deformação infinitesimal. Pequenos deslocamentos. Nós vamos acabar usando essa letra epsilon para mais coisa aqui, mas, em princípio, esse epsilon e j é simplesmente um caso particular do tensor de deformação de Green. Essa expressão aqui é essa expressão completa aqui, com todos os termos, incluindo aqueles que nós aprendemos a jogar fora quando trabalhamos com pequenas deformações e pequenos deslocamentos. Mas em borracha, em plástico e em outros materiais não lineares, eu não posso jogar fora esses termos aqui. Tem que deixá-los. Então, a gente normalmente usa o tensor de deformação de Green, E. Mas eu posso transformar esse E em qualquer um dos outros. É por isso que eu estou dizendo a vocês que tanto faz usar um ou outro. Os números que cada um vão fornecer são diferentes. Se eu obteve aqui um epsilon de 5%, pode ser que no E dê 3,5%, no C dê 2%, no F dê 0,5%, que são métricas diferentes. Mas elas estão medindo o mesmo fenômeno. O importante é você não ficar pulando de deformação para deformação num problema complicado. Escolheu uma medida de deformação, vamos com ela até o fim. Mas se eu contar agora com o tensor de deformação infinitesimal, que, repito, é um caso particular do tensor de deformação de Green, nós temos pelo menos 6 medidas de deformação diferentes. É provável que ninguém tenha tocado nesse assunto com vocês. Então não existe só uma forma de medir deformação, pessoal. Entrar a fundo nesse assunto é assunto de pós-graduação. Nós só vamos mostrar para vocês isso aqui. Existe
E como eu disse, algumas equações um pouquinho mais abertas estão no livro também. Isso aqui está errado, tá? Eles são simétricos, todo mundo aqui é simétrico. O único não simétrico é o F. Então o F era um tensor não simétrico, o C e o B eram tensores simétricos, mas que não iam zero, no caso de deslocamento de corpo rígido, e o E e o G são dois tensores que são simétricos e ficam zero quando não existe mudança de forma nem de dimensões. Então normalmente se usa Green ou Almans. Se vocês substituírem essa expressãozinha aqui, ó, ou essa, né? Aqui, vocês vão obter as expressões abertas para cada um deles. Aqui estão vendo coxigrinha direita, delta J é o delta de Kronecker. Né? Se o I for igual a J, ele vale 1, senão ele vale 0. Eu conhecendo os deslocamentos nas direções X, Y e Z, eu consigo calcular tudo, desde que eu tenha essas expressões. Só preciso derivá-los em relação ao sistema de coordenadas, em relação às coordenadas originais de referência. Aqui está o tensor coxigrinha esquerda, o B. Ele normalmente é escrito assim, nessa forma, porque ele normalmente é usado em formulações eulerianas, então eu conheço as coordenadas atuais. E aqui está o mais importante para nós, o tensor de deformação de Green, que é o tensor que vocês aprenderam na graduação, jogando fora esses termos. Nós vamos manter esses termos, porque o nosso problema, como eu já disse, agora envolve grandes deslocamentos. Eu não posso jogar fora esses termos de alta ordem. E a versão euleriana dele é o tensor de Almans. Então veja que agora estão escritos em função dos deslocamentos. Se eu tiver os deslocamentos, eu consigo escrever essas deformações. Existe ainda uma sétima forma de escrever deformação, mas ela é mais para a gente deduzir as equações que governam nossos problemas. É o chamado tensor de stretch. Eu traduzi como alongamento, mas isso é discutível. O stretch, o lambda, ele é escrito como o comprimento final dividido pelo comprimento original. E é óbvio que eu quero aplicar isso aqui, não num corpo todo. A gente normalmente aplica isso ponto a ponto. Ou seja, eu pego um determinado ponto, imagine que existe uma fibra de comprimento infinitesimal, L0, antes do problema se deformar, e eu vejo, depois que o problema aconteceu, que ela se deformou, qual é o comprimento final dela, e eu faço isso nas 3 direções. O stretch é interessante para nós, porque ele está dando uma medida de mudança de dimensões, não de forma. Mas se eu assumir algumas hipóteses quanto ao volume, nós vamos aqui considerar que o volume não muda, isso pode ser muito útil. Porque quando eu escrevo nas direções principais desse stretch, o meu tensor gradiente de deformações fica sempre diagonal, que é uma mão na roda. Então eu só preciso achar um sistema de coordenadas em que ele fique diagonal, que é as direções principais de stretch aqui. E o tensor de Cauchy-Green também fica diagonal. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 ao quadrado. Vejam que se o meu corpo não se deforma nada, os lados permanecem com os mesmos tamanhos, os lambdas valem 1, 1 e 1. E o F passa a ser uma identidade. Ou seja, eu não tenho deformação nenhuma, mas o meu F11 dá 1, o F22 dá 1 e o F33 dá 1. É aquilo que eu falava. Não tem deformação, mas dependendo da métrica que eu usar, o número que essa deformação calcula não é 0. Então, o fato da deformação não ser 0 não significa que o corpo não se, entre aspas, se deformou. Ele mudou de forma e dimensões. Mas dependendo da métrica, isso pode ou não pode dar 0. Então, eu já adianto para vocês, um corpo que se deforma, mas o volume fica grande, ele acaba tendo uma redução de dimensão num eixo, mas ele vai ganhar em dimensão no outro para manter o volume constante. Se eu pego um quadrado e estico em X, ele tem que diminuir em Y para o volume ficar constante. Então, mesmo que isso aqui seja menor do que 1, ele vai acabar sendo 1. Muito bem. Então, esse stretch aqui vai aparecer para lá e para cá também. Mas vocês podem pensar nele como as direções principais do tensor F, ou do tensor C, ou do tensor D. Serve também. Perdão. Deformações principais dessas direções.
Por que isso é importante? Porque alguns malucos obtiveram soluções analíticas fechadas para alguns problemas de grandes deslocamentos. E esses problemas de grandes deslocamentos estão diretamente relacionados com os ensaios que eu faço. Então, se eu tenho uma equação teórica que representa um ensaio do qual eu tenho resultado, e essa equação teórica precisa de algumas constantes, alguns parâmetros para ser utilizada, eu posso cruzar o ensaio com essas equações teóricas e fazer um ajuste de curvas para que a equação teórica passe sobre os números experimentais. Por isso que é importante eu escrever as coisas dessa maneira, porque eu vou daqui a pouco escrever essas soluções analíticas em função dos lambdas, e não do B, ou do C, ou do F. Eu tenho aqui alguns exemplos para vocês verem como é que ficam as coisas. Eu tenho aqui a posição final, x, de um problema qualquer. Esse problema está fazendo o seguinte, eu vou desenhar ele no 2D aqui. Se fosse um quadrado de lado 1 para 1, a posição x não mudou. Todas as posições x ficaram as mesmas. Mas a posição y ficou o que ela era antes, menos um alfa vezes x3. Alguém consegue visualizar o que é isso aqui? Eu estou pegando aqui a outra dimensão, eu estou comprimindo isso. O x não muda. Um ponto que estava aqui permanece aqui. Deu 0 e 0. Mas esse ponto aqui, ó, ou esse ponto aqui, ó, ele tem coordenadas x1, x2. O x1, 2 não mudou, ele vai continuar nessa reta. Mas você está vendo que ele baixou, ele veio parar aqui, ó. Essa posição é x2 dele, tá entendendo? Então, é uma deformação de compressão sem alargar. Se eu quisesse calcular os deslocamentos, isso aqui ia ficar evidente aqui. Olha quanto é que deu o 1, a gente já chamava só de 1 e sólidos 1. Quanto é que deu o 2, que é o V. Quanto é que deu o 3, que é o W. Aqui nós mostramos que o V está aqui. Ó. Ele sofreu um Vzinho negativo de alfa x3. Tá? Se eu fosse calcular para esse problema quais são as deformações, usando essas definições que nós acabamos de ver, aqui está o gradiente de deformações. Ele fica desse jeito. Ó. Se eu for calcular o coxigrinha esquerdo e o coxigrinha direita, estão os dois aqui. Ó. Ficam escritos em funções de alfa. Isso aqui é análogo, não é igual, mas é análogo ao nosso epsilon xx, por exemplo, lá em sólidos 1. Só que agora ele é um B11, ou BXX, como queiram. É uma medida diferente dessa daqui. Mas ela faz um papel análogo. Só vai dar um outro número. Vocês entenderam esse conceito? Muito bem. Então é isso. Se eu tiver os deslocamentos, eu posso aplicar eles nessas expressões e calcular as informações que me convierem. Nós vamos nos preocupar aqui, nesse começo de curso, só com o B, talvez o C. Então, se eu tenho 6 ou 7 medidas de deformação, não vou falar em 6, eu vou esquecer o stretch. É de se esperar que a gente também tenha mais do que uma medida de tensão, e temos. E eu não estou falando só da tensão de engenharia ou tensão verdadeira, como vocês aprenderam. Existe um pouco mais de coisas embaixo. Vamos começar falando da tensão que vocês aprenderam na graduação. Vocês aprenderam a pegar uma área infinitesimal e decompor a força que estava atuando, essa força que estava atuando nessa área, em uma normal e uma ou mais tangenciais a esse plano dessa área infinitesimal. Se eu fizesse esse limite dessa área infinitesimal tender a zero, a razão, esse limite da razão entre essa força normal e essa área, com a área tendendo a zero, me dava uma densidade de força por área. É como se a força fosse um líquido que está passando por essa áreazinha A. Quanto mais desse líquido passar por essa área, maior a tensão.
Então, é um fluxo de forças por uma área, isso é tensão. E vocês aprenderam isso de uma maneira meio rápida, porque, tecnicamente, esse pedaço da batata está submetido à força, então ele já está deformado. Essa área aqui não tem sobreíndice zero, ela é diferente dessa área aqui. Consequentemente, essa noção de tensão que vocês aprenderam, ela mede uma densidade de força pela área atual, instantânea, que eu não conheço, normalmente. Normalmente a gente conhece a configuração indeformada e quer conhecer a deformada. Como é que eu vou calcular a tensão na deformada se eu não tenho a área deformada ainda? Por essa razão, o problema fica mais complicado, tem que resolver ele em incrementos. Lá na graduação, em sólidos 1, ficava fácil porque a gente considerava pequenos deslocamentos e pequenas deformações. Então, a estrutura deformada e indeformada eram praticamente a mesma coisa. Então, para todos os efeitos, dizer que A é igual à área inicial. E dane-se, vamos embora. Aí, isso aqui vale tanto para pequeno quanto para grande deslocamento, desde que as áreas se confundam. Assim, nós definimos a tensão normal e as tensões cisalhantes, né? A única diferença é que pegávamos as forças. Mas, repito, esta área é a área instantânea. Se tem um problema de pequenos deslocamentos, isso é uma patologia. Bom para você, tem um monte de número que vai a zero. Mas se ninguém disser nada, isso é o que nós chamamos de tensor-tensão de Cauchy. É uma medida de deformação em relação à área atual. Seria uma medida euleriana. Só que não faz sentido falar em euleriano, lagrangiano, se as duas se confundem, que é o caso de pequenos deslocamentos. Ela é uma outra maneira mais correta da gente enxergar a tensão verdadeira que vocês aprenderam. Tem que a tensão de verdadeira a gente só vê por ensaio de tração. Mas, tecnicamente, eu teria que pegar 6 tensões, 6 ensaios, e calcular a tensão de Cauchy para cada uma delas. Então, determinar a tensão se torna um problema complicado em borracha, porque a área que é usada para calcular está mudando continuamente. Eu gostaria de uma medida de tensão que permita que eu use a área original, que eu medi com o paquímetro lá antes do ensaio começar. Existem outras definições de tensão. Eu vou rapidamente aqui mostrar para vocês duas delas. Tem uma terceira que eu acho que eu falo no livro, que é a tensão de Kirchhoff. Mas ela tem uma série de problemas, porque eles não são simétricos, né, esses tensores. Então, o primeiro tensor de Piola-Kirchhoff é um tensor que, vamos colocar entre aspas, deforma o tensor-tensão do mesmo jeito que você deforma uma fibra de material. Ou seja, você aplica a mesma transformação no tensor-tensão que você aplicaria para uma fibra de material para calcular a deformação. Pega a fibra inicial, aplica uma transformação para transformá-la numa fibra deformada. Se eu pensar na fibra só como um ente matemático, o que me interessa é a transformação. E esse tensor de Piola-Kirchhoff, o primeiro tensor de Piola-Kirchhoff faz isso. Só que ele não é simétrico. Então se inventou o segundo Piola-Kirchhoff, que faz mais ou menos a mesma coisa, aplica a mesma transformação que se aplica numa fibra de material, ou seja, eu calculo a tensão eu calculo a força instantânea em relação à área original. Então passa a ser uma medida lagrangiana. Eu vou omitir os detalhes para vocês. Mas veja que se eu pegar a definição usual, que é força por área instantânea, e fizer essas multiplicações pelo gradiente de deformação, me dá o segundo tensor de Piola-Kirchhoff. Segundo PK, como o pessoal chama. Isso aqui, gente, é um tensor adequado para ser conjugado com o tensor deformação de Green, aquele de grandes deformações que tem os termos não lineares. Quando eu uso pequenas deformações e pequenos deslocamentos, isso aqui se reduz ao de Cauchy. E isso aqui se reduz à deformação infinitesimal. E vocês caem naquela relação entre sigma e epsilon lá do sólidos 1. Mas, tecnicamente, todas as formulações que estão dentro dos softwares de vocês favoritos, para grandes deslocamentos, estão usando o segundo Piola-Kirchhoff e Green-Lagrange. Porque eles têm os termos de grandes deslocamentos. Eu não posso conjugar um tensor-tensão lagrangiano
sigma, por exemplo, Cauchy, com uma deformação euleriana, ou vice-versa. Um tensor euleriano, como o Cauchy, com uma deformação lagrangiana sobre o Green-Lagrange. Está errado. É como se eu tivesse força vezes distância para calcular trabalho. E eu pego uma distância de um sistema e uma força de outro sistema e multiplico pelo. Não dá. Os dois têm que estar no mesmo sistema. Então é comum vocês verem deformação E e J sendo conjugada com, segundo Piola-Kirchhoff, tensão T e J. Assim como vocês se acostumaram a ver sigma e J ser conjugado com epsilon e J. Mas aqui normalmente era tudo pequenos deslocamentos, pequenas deformações. O E e o G se reduzem a epsilon, os dois, quando o deslocamento é pequeno. Então não se fala em lagrangiano e euleriano quando o deslocamento é pequeno. Muito bem. Na prática, isso aqui é a nossa tensão de engenharia, porque nós estamos, de alguma maneira, calculando a tensão em relação à área indeformada, ou a nossa área de referência. Tá bom? Muito bem. Isso aqui é uma forma de escrever todos os tensores em funções um do outro. Eu não traduzi ainda, mas está aí para referência de vocês. Eu não vou falar disso aqui. Deixa eu ver se eu vou precisar. Não vou precisar disso aqui. Isso aqui é um tópico avançado. Toda deformação pode ser traduzida, pessoal, num movimento de corpo rígido, uma rotação de corpo rígido e um stretch. Ou seja, eu posso pegar um cubinho deformado, rotacioná-lo, tá aqui ele rotacionado, e depois esticar os lados dele. Ou eu estico os lados dele primeiro, que é o que o tensor F faz, e depois rotaciono. Tanto faz. Então, aqui. Então, eu não vou falar disso aqui, porque é um tópico avançado, mas eu queria mostrar isso aqui para vocês. Vocês têm aqui um diagrama tensão-deformação, tensão-deformação, exatamente, de uma barra sob tração, e eu estou usando várias medidas de deformação aqui. Aqui vocês estão vendo o que vocês estão acostumados a ver lá em mecânica dos sólidos. O tensor de Cauchy e o tensor de deformação infinitesimal. Isso já seria um erro. O tensor de deformação infinitesimal é em relação à área atual. O tensor de Cauchy em relação à área instantânea. Aqui eu tenho deformação infinitesimal e o segundo Piola-Kirchhoff. Aqui eu tenho Almanzi e aqui eu tenho tensor de Cauchy. Aqui eu tenho Almanzi e Piola-Kirchhoff. Vocês estão vendo que dão curvas diferentes. Mas se a deformação for pequena o suficiente, tanto faz se usar um ou outro. Mas vocês estão vendo que dá muita diferença quando a gente começa a ter valores maiores de deformação. Então, não façam essa besteira quando vocês estiverem estudando esse assunto. Né? Aqui sim é o diagrama tensão-deformação de ensaio de tração. Vocês têm aqui a tensão de engenharia em azul, em deformação de engenharia. Aqui em vermelho vocês têm a tensão verdadeira. E aqui vocês têm o segundo Piola-Kirchhoff. E aqui vocês têm uma plotagem de uma barra que estava submetida a um momento aqui na ponta. Ela vai ficando cada vez mais curva. Na configuração final aqui vocês estão vendo na primeira figura o tensor de Cauchy e na de baixo o tensor de Piola-Kirchhoff. O gradiente de cores deu diferente e as escalas também vão dar diferente. Perdão. Mas eu quero que vocês entendam que são medidas diferentes de se medir o mesmo fenômeno. O que vocês não podem comparar é laranja com banana. Tá ok? Aqui tem um exemplo mostrando, o zero está aqui. Ó. Cadê o zero? Aqui para tensão. Ele está medindo tensão positiva e negativa, em cima e embaixo. Quando vocês pegam uma seção de uma viga e aplicam um momento, vocês têm aquela distribuição de tensões linear, né? Vocês estão vendo essa distribuição aqui, ó, aqui no engate. Há várias medidas diferentes de tensão. Aqui não parece ter sido uma diferença muito abrupta. Olha aqui,
mais de 10%, mas isso pode ser bem maior do que isso, dependendo do problema. De qualquer forma, 10% na tensão aí já muda a vida de fadiga do negócio. Esse aqui é um exercício interessante, que é o seguinte. Tem uma definição aqui da tensão de Seth Hill, que é uma outra medida de tensão, mas não vou me preocupar com ela. O que a gente já fez aqui foi o seguinte, eu peguei e calculei a tensão, perdão, a deformação de engenharia, que vocês estão acostumados, a deformação verdadeira, a deformação logarítmica, que é um outro tipo de deformação instantânea, e a deformação lagrangiana, que seria de Green. Todas elas, quanto elas valeriam por lambda de 1,01, ou seja, 1% de alongamento da minha peça. Os de engenharia estão acostumados a ver 1%, que é só fazer menos 1. Mas veja quanto é que dá a verdadeira, veja quanto é que dá a logarítmica e veja quanto é que dá a deformação de Green. Dá diferença. Por isso eu estou insistindo nisso, gente. Vocês podem usar as deformações que quiserem, mas vocês têm que saber que usar a mesa do começo ao fim e conjugar com a medida de tensão correta. Vocês não podem pegar essa deformação de engenharia e fazer as contas usando tensão verdadeira, por exemplo. Está errado. Então eu não posso pegar o segundo Piola-Kirchhoff, que me dá tensão na área indeformada, e conjugar ele com o tensor de Almanzi, que me dá a deformação instantânea. Isso aqui é bobagem. Bom, feito esse blá 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 inicial, espero que não tenha terrorizado vocês. Bom, o Eduardo já sabia um pouco disso, mas agora vocês estão sabendo que nós temos aí pelo menos 6 ou 7 deformações e pelo menos umas 4 tensões diferentes. Da deformação eu posso ter 8, se eu pegar a deformação de Seth Hill, né? Então, eu agora não tenho nenhuma limitação quanto à magnitude do deslocamento e da deformação. Eu posso calcular as coisas em relação à configuração indeformada. Só um minuto. Desculpa, eu fiquei sem voz. Vocês estão me ouvindo, né? Bom, eu posso calcular as coisas em relação à configuração indeformada ou deformada, e posso calcular as tensões também em relação à configuração deformada e deformada, mas eu não tenho mais limites agora. Eu tenho medidas de tensão e deformação não lineares. Eu preciso disso porque eu vou trabalhar com borracha. Então agora eu posso procurar relações entre tensão e deformação, relações constitutivas, para borracha. Vamos lá. Bom, eu vou revisar mais uma única vez esse conceito. Em materiais usuais de engenharia lineares elásticos, nós temos uma relação linear entre tensão e deformação. Se eu tenho o campo de deslocamentos do meu problema, eu os derivo em relação às coordenadas indeformadas do desenho da peça e jogo isso dentro de uma relação constitutiva que é constante, independente do nível de deformação. É só obter essa matriz C, que a gente viu que depende de uma combinação de quaisquer uma dessas 6 constantes. Modo de elasticidade, coeficiente de Poisson, modo de cisalhamento, constante de Lamé ou modo de compressibilidade. 2 delas são suficientes. Agora, nós vamos fazer um ensaio que não vai ter uma reta, vai nos dar uma curva que vai ter uma cara genérica falando na tração parecida com essa. Eu vou continuar precisando dos deslocamentos para obter as deformações. E essas deformações agora podem ser aquelas outras. Eu não posso usar mais aquela deformaçãozinha de engenharia, mas eu vou usar uma deformação adequada. E essa deformação vai ser usada para escrever uma função energia de deformação. Quero ver se eu chego até isso na aula de hoje. Eu tenho que escrever tal W aqui. Você já sabe que a energia armazenada no corpo, mas que cara tem ela? Porque, feito isso, eu obtenho a relação constitutiva derivando essa função W em relação às deformações. E assim eu obtenho as tensões. Ou seja, minha relação constitutiva. Essa relação aqui, essa passagem. Nós vamos ter que fazer ensaios. Nós vamos fazer um ensaio, seja de tração, de cisalhamento, ensaio de compressibilidade, depende. Né? E nós vamos tirar essa curva. Isso é necessário. Mas não é obrigatório você fazer um ensaio para cada deformação. Eu vou chegar nisso daqui a pouquinho. Lá em sólidos 1, isso tinha um significado físico. Se a curva aqui era de tração, sigma epsilon, a inclinação era o modo de elasticidade.
Se a curva era de torção por deformação cisalhamento, deformação cisalhante, a inclinação aqui era um módulo de cisalhamento. E se a curva era de tensão hidrostática por deformação hidrostática, a inclinação aqui era o módulo de compressibilidade. Então agora está bem claro que esses valores análogos a eles estão variando à medida que eu vario o valor da deformação. É por isso que eu preciso de algo mais geral. Então, nós temos uma família de relações constitutivas para materiais não lineares. Além da plasticidade e da viscoelasticidade que vocês já viram, tem a hipoelasticidade, que é uma espécie de plasticidade com pequenas deformações. Existem os chamados materiais Hookeanos, que são pequenas deformações, mas têm grandes rotações. E o que nós vamos estudar aqui é um pedacinho da hiperelasticidade, que basicamente nos oferece uma relação entre tensão e deformação com um jeitão não linear. A maneira mais comum, e eu vou omitir os detalhes para vocês, no livro está um pouquinho mais detalhado, mas a maneira mais comum de se obter uma relação hiperelástica é utilizando o que se chama, ou se chamava antigamente, de elasticidade de Cauchy. Nós vamos usar medidas eulerianas. Depois nós vamos dar um jeito de passar isso para engenharia, né? Eu vou usar o tensor de Cauchy à direita, à esquerda, o B, e o tensor de tensão de Cauchy, que é aquele em relação à área instantânea. Então está tudo aqui em relação à área instantânea. Repito, eu posso escrever essa relação usando o Piola-Kirchhoff e no lugar do B aqui, usar, por exemplo, o tensor de Green. Eu posso. Na maior parte dos livros está assim, porque as equações ficam mais simples. Mas é perfeitamente possível passar de uma para outra. Me desculpem de novo. E é possível provar para vocês, se eu estiver trabalhando com... Eu vou ter que tomar uma água aqui, um minuto. Então, eu estava dizendo aqui o seguinte, nós não vamos provar, mas a relação mais geral hiperelástica que existe em elasticidade de Cauchy é relacionar. Isso aqui é um tensor, tá? Está em negrito aqui, mas isso aqui é um sigma IJ. As tensões, as componentes de tensão de Cauchy podem ser escritas em função das componentes do tensor Cauchy-Green à esquerda e de derivadas de uma função energia de deformação apropriada a W. Eu não estou as derivando aqui diretamente em relação à deformação. Eu estou derivando em relação aos invariantes da deformação, que é parecido com derivar em relação àqueles stretches. Ou seja, como se eu estivesse trabalhando nos sistemas principais de coordenadas das deformações. Eu poderia escrever essa expressão em função das componentes individuais das deformações, não tem problema nenhum. Só fica mais simples assim. E isso já adianta um assunto para vocês. Na maior parte das vezes, esse W é escrito em função dos I1, I2 e I3, dos invariantes do teu tensor de deformação que está sendo usado. No caso aqui é o B. E um termo de pressão hidrostática. Mesmo que eu tenha zero nessas deformações todas aqui, aparece um termo vezes a diagonal. O que é esse termo aqui em termos matriciais? Ele é um termo que tem pressão aqui, pressão aqui, pressão aqui e zero nas outras componentes. Ou seja, nós estamos adicionando um termo de pressão nas três direções na deformação normal, na que tem diagonal, tem o delta e J em algum lugar aqui na expressão aberta. Nós não estamos preocupados com isso, porque isso aqui é um termo independente da deformação. É só a pressão hidrostática. Como nós vamos escrever esse W em função dos I1, I2 e 3, já vou abrir aqui para vocês. O primeiro invariante, ele é o traço, ou seja, a soma dos termos da diagonal. E eu vou assumir aqui que, por questões mais de simplicidade, que o meu tensor B está submetido a uma deformação. Deixa eu voltar aqui. Ih, vou ter que voltar muito. Essa aqui, ó. Nós estamos trabalhando com os stretches. Eu tive apenas alterações no movimento
Então eu tenho aqui lambda 1, lambda 2, lambda 3 elevado ao quadrado na diagonal. O primeiro invariante de tensões é a soma desses três termos da diagonal. A gente chama isso de traço. Deixa eu correr lá para frente de novo. Aqui está. O I1 é isso. Repito, ao invés de lambda, eu podia usar os épsilons, mas nós vamos usar os lambdas porque nós vamos fazer um paralelo direto com os ensaios. E nos ensaios a gente só estica na direção 1, 2 e 3. Então é muito mais fácil trabalhar com os lambdas. Se você trabalhar com os Bs, vocês teriam que trabalhar com 6 Bs aqui. B1, B22, B33, B12, B13, B23. Vai ficar bem mais chato. O I2 são os termos quadráticos, né? Estou multiplicando os termos da minha matriz 2A2. E o I3 é o determinante, que nesse caso vai ficar bem simples, vai ficar só isso aqui. O jacobiano do meu processo de deformação pode ser escrito em função desse tensor B, assim como a gente escreveu em função do F lá no começo. Notem que ele dá lambda 1, lambda 2 e lambda 3. Agora, antes de continuar, eu quero que vocês abram o microfone e me digam o seguinte. Se o meu material não mudou de dimensões em nenhuma das direções, quanto vale lambda 1, lambda 2 e lambda 3? 1. Então, se o material não mudou de comprimento em nenhuma das dimensões, o J vai ser 1 vezes 1. Mas lembre-se que o J é o volume inicial dividido pelo volume final. Então, o que significa J igual a 1? Os volumes são os mesmos. Que o volume é o mesmo, exatamente. Isso é o que nós chamamos de material incompressível. Porque o volume não muda. Não é incompreensível, é incompressível. Mas você não precisa ter 1 nos 3 lambdas. Eu posso pegar, como eu falei antes, um quadrado. Se eu esticar ele na horizontal, eu tenho que compensar na vertical e na terceira direção. Então isso aqui pode ser um número, isso aqui pode ser outro, e esse terceiro compensar. Quando eu pego um cubo e estico na direção X, ele diminui em Y e Z. Então eu vou ter um stretch menor que 1 em 2, menor que 1 em 3 e maior que 1 em 1. Mas um vezes o outro, os 3 multiplicados vão dar o mesmo resultado. Então as dimensões podem mudar, mas o volume não mudou. E nós, nesse curso aqui, vamos ficar limitados a materiais incompressíveis. J1. Agora, vocês não brincaram com isso lá em mecânica dos sólidos. Mas o coeficiente de Poisson é o negativo da deformação transversal, seja na direção Y como na direção Z, dividido pela deformação longitudinal. Um material perfeitamente compressível, como um gás, tem Ni igual a 0. E um material incompressível, no 3D, tinha Ni igual a meio. Se vocês pegarem a lei de Hooke e olharem ela tridimensional, vão ver que tem um monte de termos que está escrito 1 sobre 1 menos 2 Ni. Tem vários termos com essa cara. Então, se o meu material é incompressível, o Ni é meio. Se vocês pegarem a lei de Hooke e jogarem coeficiente de Poisson igual a 0,5, vai dar pau, tela azul, vai travar o computador. Porque vai botar 0,5 aqui, vai ficar 1 sobre 0, vai dar uma indeterminação em vários termos. É por isso que você não pode usar a lei de Hooke para materiais incompressíveis, mesmo que sejam lineares. Você precisa de uma formulação especial para isso. Mas aqui nós temos um material que vai ser incompressível. Eu vou falar um pouquinho dos compressíveis também, mas só por cima. E só o Poisson não resolve o teu problema. Não adianta você botar o Poisson 0,5 e dizer que aqui você tem uma borracha agora. Você ainda precisa escolher o W. Então a gente pode dizer o seguinte: as tensões em elasticidade, em hiperelasticidade, são escritas como uma parte hidrostática, que nós não vamos nos preocupar agora, que ela é só, como o nome diz, a parte hidrostática, 3 tensões iguais, e a parte distorcional,
essa sim vai depender da energia de deformação. E isso está escrito implicitamente aqui, ó, parte distorcional, parte hidrostática. O que nós vamos fazer agora, deixa eu ver se está escrito aqui, é considerar o seguinte, que o nosso J é 1. E o nosso material, nossa borracha, vai ser incompressível. Repito que eu vou dar uma pincelada no caso compressível. Se o J é 1, e o J é igual a λ1 vezes λ2 vezes λ3, vocês vão poder sempre escrever o λ3 como sendo 1 dividido por λ1, λ2. E com isso, eu vou eliminar um problema das minhas equações. Vejam que o I3 é o próprio J. Se o material é incompressível, isso aqui é 1. Então não vai aparecer I3 na maior parte das formulações para material incompressível. Por causa disso. Porque já sei que o J é 1, que o I3 é 1. E de tabela, eu vou conseguir também eliminar o λ3 da jogada. Se eu conheço o λ1 e o λ2, o λ3 eu não preciso resolver. Se o I3 é 1, eu só preciso calcular o I1 e o I2. E eles estão aqui escritos. Veja que o I1 era λ1 ao quadrado, mais λ2 ao quadrado, mais λ3 ao quadrado. Mas λ3 é isso aqui. Então ficou isso aqui ao quadrado. Então eu substituí o λ3 pelo seu correspondente em função de λ1 e λ2. Ainda assim, eu vou ser obrigado a fazer mais de um tipo de ensaio. Quer dizer, obrigado não, mas seria bom que eu fizesse mais de um tipo de ensaio. Porque dependendo da maneira como a minha peça se deforma, ela pode excitar mais esse I1 ou excitar mais esse I2. Nós vamos ver isso depois na prática, porque algumas pessoas vão propor um W que depende só de 1, outros que dependem de 1 e 2, mas mais de 1 do que de 2. E isso pode ser um perigo. Agora vamos falar disso. Deixa eu terminar a aula de hoje com umas soluções analíticas aqui. Nós vamos mostrar para vocês algumas soluções analíticas de casos submetidos a deformações homogêneas. O que são deformações homogêneas? São aqueles problemas em que, se eu saio de um problema inicial que tem lados retos, como por exemplo um quadrado ou um retângulo, depois que a deformação acontece, o nosso sólido continua tendo lados retos. Ele não precisa estar 90 graus. Pode estar assim, por exemplo. Né? Mas ele vai ter lados retos. Isso é interessante, porque eu posso tentar reproduzir isso mais tarde em laboratório. Eu posso tentar esticar esse quadrado e transformar numa fita mais esticada aqui. Eu posso tentar fazer esse paralelogramo aqui, enfim. Eu posso tentar esticar ele nas duas direções e transformar ele num quadrado maior. E isso aqui, efetivamente, são ensaios que se fazem em borracha. São deformações homogêneas. Todas elas são escritas assim, ó. A ação final é uma combinação da posição inicial vezes lambdas. E esses lambdas vão ser os stretches. A diferença é que, às vezes, tem um stretch na direção X multiplicando a posição na direção Y, mas isso é só um caso especial. Nesses casos, em que vocês têm esse tipo de deformação, o tensor gradiente de deformação vai ser sempre com essa cara e o coxigrin vai ser sempre com essa cara. E como nosso material é incompressível, nós temos isso que eu já falei no slide anterior. J é igual a 1, λ3, isso aqui, deu para a bola. Então eliminamos λ3. Aqui nós vamos ter essa expressão e aqui nós vamos ter essa expressão elevada ao quadrado. Isso aqui, blá blá blá, não precisava. Vamos ao primeiro caso analítico aqui. A extensão uniaxial de uma lâmina que tenha dimensões A por B. Na prática, a gente assume que a A é muito maior do que B. Por quê? Porque eu quero que isso aqui se comporte como uma fita que está sendo esticada numa direção. Se eu pegasse uma fita não muito comprida, à medida que eu estico aqui, ó, ela pode ficar arredondada aqui, demais. E aí foge desse padrão que está aqui em cinza, que vocês estão vendo, que é o que eu quero. De repente, eu uso essa ideia mais tarde para fazer o quê? Cortar um corpo de prova, que
que tem um comprimento útil aqui bem, essa parte comprida aqui é bem mais comprida do que alta, ou seja, A muito maior do que B. E aí a deformação vai ter essa cara. É por isso que eu não posso fazer corpo de prova muito curto. Porque aí esses lambdas não vão ser verdadeiros. Veja que o stretch na direção X é o próprio stretch que eu dou no corpo de prova, que se eu esticar lambda aqui no comprimento, o lambdão é o próprio lambda. O quanto ela afina aqui na altura e na espessura, que a gente não está vendo que é perpendicular ao quadro, é dado porque a gente sabe que o material é incompressível. E esse caso tem solução. Ele é escrito dessa maneira. A tensão que eu aplico aqui provoca uma deformação lambda. Tá aqui, ó. Lambda está sendo usada aqui. Vezes, aqui tem 1 sobre lambda, e aqui estão as derivadas em relação a I1 e I2 do W. Vocês podem escolher um W proposto pelo Eduardo, vocês podem escolher o W proposto pelo Matheus, o W proposto pela Ana Carolina ou pelo Henrique. Cada um tem uma proposta e publicou na literatura. De repente, o W da Ana vai funcionar melhor para a borracha natural. E o do Henrique vai funcionar melhor para silicone. Sei lá eu. Isso é um problema de vocês. Nós vamos falar disso nas outras aulas aí que fica legal o negócio. Quando a gente ajusta as nossas curvas ao ensaio. Mas é claro que cada proposta tem um ponto mais forte. Não vai existir um W que funciona bem para todos os materiais hiperelásticos. Às vezes um W que funciona bem para uma borracha não funciona bem para tendão humano, por exemplo. Aplicações de biomecânica. Então, vocês estão vendo aqui uma solução analítica que vale para qualquer W que vocês escolherem. E com isso eu consigo comparar. Eu posso tentar ajustar esse sigma aqui e obter uma equação usando o modelo da Ana ou usando o modelo do Henrique. Nos dois casos eu vou ter pontos experimentais, eu vou ter a curva da Ana passando em algum lugar e do Henrique em algum lugar, eu vou ter que escolher o melhor, baseado em algum critério. Mas escolher o W é um problema de vocês. Não existe default em nenhum software. Tá? Mas felizmente agora eu tenho uma solução analítica. Ela só tem um problema. Eu estou usando tensão de Cauchy aqui. Eu tenho que passar isso para tensão de engenharia, porque a maior parte dos ensaios que a gente faz, a gente não consegue medir a área instantânea, a gente vai medir a área inicial do corpo de prova, né? Então, normalmente tem que transformar isso aqui numa tensão de engenharia que eu vou chamar de T. Um outro caso é o caso de cisalhamento puro. Eu continuo tendo um corpo de prova em que A é muito maior do que B. Por quê? Porque eu não quero que aconteça essa curva aqui que eu estou ilustrando. Eu quero que esse troço fique o mais reto possível. Eu quero, na verdade, que não exista praticamente nenhuma mudança de comprimento, que eu muito pouco, que expliquei errado. Eu quero que esse efeito fique mais ou menos assim, ó. Tá entendendo? Que fique reto a maior parte das vezes. Eu faço isso num ensaio chamado ensaio de cisalhamento puro. Nossa, por que ele dá esse nome? Mas isso aqui, essa forma de deformação, quer dizer, se esse lado aqui permanecer mais ou menos reto e a relação A não variar muito, isso se aproxima muito do caso de cisalhamento puro. Então aqui o A normalmente tem 6, 8, 10 vezes o B. Eu estou esticando uma fita, mas na direção mais comprida. E o pessoal que resolveu isso aqui, por caso incompressível, está aqui com a expressão para tensão na direção da carga e a tensão transversal à carga, que é a tensão no eixo 2, na direção horizontal. Aí é analítico. De novo, eu só preciso saber o quanto eu estou esticando o meu corpo de prova, eu vou medindo na máquina e um W adequado, vou ter que escolher um W. Uma variação desse ensaio é o ensaio de cisalhamento simples, aquele era cisalhamento puro. O cisalhamento simples é aquele que vocês conhecem, duas forças tangenciais opostas. Aqui o corpo de prova não precisa ser mais comprido do que alto, muito mais comprido do que alto, mas vocês conhecem o modo de deformação desse problema. E o que se faz é aplicar uma tensão cisalhante e medir qual é o ângulo aqui, gama. De acordo com esse ângulo gama, eu calculo as tensões. Vai aparecer tensão em X, em Y, e vai aparecer tensão cisalhante. Na verdade, essa aqui é que eu estou calculando.
Perdão, aplicando. Eu prefiro, nesses casos, trabalhar direto com a cisalhante. É só escolher os Ws adequados. Esse ensaio é chato. Porque normalmente você tem que colar essas duas faces aqui, ó, numa placa, e colar a borracha nunca é muito fácil, começa a arrebentar no meio do ensaio. Depois nós vamos ver isso aí na prática. Mas essas equações aqui podem ser convertidas nessa e vice-versa. Tá? Eu posso fazer um ensaio e obter o outro, ou vice-versa. Isso está descrito no capítulo 3 ou 4 do livro. Um outro ensaio que pode ser feito, que também é de deformação homogênea, é o governado por essas deformações aqui. É um ensaio complicadinho também. Eu pego uma amostra quadrada de borracha e estico na direção X e na direção Y o mesmo valor. O cuteto deixar se manter quadrada. Se for uma amostra circular, algumas máquinas trabalham com uma circular, você vai esticar essa membrana circular de modo que ela permaneça circular. E a tensão que é aplicada nos dois lados é a mesma, é dada por essa expressão aqui. Eu medindo quanto a máquina está puxando, eu consigo aqui os lambdas, desde que eu tenha o meu W. Eu preciso do meu W. Em todos eles eu vou precisar do W. Isso aqui só está me dizendo quais os tipos de ensaio que eu tenho que fazer. Eu vou até mostrar alguns filmes disso amanhã depois. Então, resumindo a aula de hoje, é nisso que eu queria chegar hoje. O pessoal que resolveu esses problemas, considerando grandes deslocamentos, precisou trabalhar com medidas de tensão e deformação diferentes das que vocês estão usuais, porque agora não tem mais essa de confundir as configurações deformadas e indeformadas. Vocês viram que tem várias tensões, várias deformações, e resolveram analiticamente esses casos de carregamento que nós vamos usar mais tarde, onde eu tenho as tensões instantâneas, ou seja, as tensões na configuração deformada, em função do stretch, na direção que eu estou aplicando as cargas para esses 4 casos. Isso vai nos resolver muitos problemas. Tudo que eu preciso fazer é escrever uma função de energia de deformação apropriada. Se eu não escolher uma da literatura, eu tenho que inventar a minha, e que ela seja escrita em função dos invariantes, né, dos lambdas ali de deformação. Não preciso dizer para vocês que isso aqui está relacionado ao ensaio de tração uniaxial, esses dois vão estar relacionados a algum tipo de ensaio de cisalhamento, e esse aqui está relacionado a um ensaio que ninguém faz no Brasil, por incrível que pareça, que é o ensaio de tração biaxial. Se eu conseguir fazer esses ensaios, eu vou ter as curvas tensão, deformação, experimentais. Se eu calibrá-las, porque esses Ws aqui tem um monte de constante dentro deles. Se eu calibrar essas constantes para tentar passar o mais perto possível dos pontos experimentais, eu posso escolher o W mais adequado para a minha borracha em particular. É isso que nós vamos fazer na aula que vem. Só que agora eu preciso, preferencialmente, transformar isso aqui em tensão de engenharia para ficar mais fácil para a gente, né? Ok? Eu vou encerrar a aula de hoje, porque hoje foi muita teoria, mas essencialmente era isso aqui que a gente tinha para ver hoje. Na aula que vem a gente vai ver qual é a cara que esses Ws têm. E mais na frente, depois de aprender como fazer os ensaios, e vocês vão fazer esses ensaios na prática, a gente vai falar sobre